Olá pessoal, estamos de volta aí ao nosso curso preparatório para a magistratura do Estado de Pernambuco, pela Escola Superior da Magistratura, né? E hoje, dando continuidade à nossa matéria, Direito Administrativo, a gente já ingressa na parte de organização da administração pública. Uma parte que para a FCC é bem cobrada, né? Ela cobra muito em suas provas de concurso público, a gente vai ver aqui com algumas questões. E, primeiro, o que a gente precisa saber inicialmente é que a administração pública, ela é responsável por toda a atividade de prestação de serviço público, que a gente chama de atividade prestacional, né? Uma atividade de prestação de serviço público pode ser própria, pode ser inclusive imprópria, né? Pode ser de natureza social, pode ser inclusive ou ter um caráter inclusive econômico, né? E isso quer dizer que, em sendo essa administração pública responsável por essa atividade, ela deve buscar sempre, a todo instante, o princípio da eficiência, que foi o princípio que a gente conversou um pouquinho a respeito na última aula, né? Bem, tendo em vista e tendo como fundamento esse princípio da eficiência, a administração pública precisou, né, assim como ainda precisa, distribuir essas competências, essas atribuições para, ao final, melhor prestar o serviço. A partir daí, nasce a ideia de organização da administração pública. A atividade administrativa, ela deve ser organizada, né? Ela deve ser voltada em prol do interesse comum, voltada em prol desta coletividade, justamente que, como eu falei, para que espera, né, essa prestação de serviço aí integral, né, e satisfatória a esta sociedade como um todo. Então, para isso, a doutrina classifica, ou na verdade a própria doutrina organiza a administração pública sob 3 aspectos e 3 palavrinhas que na verdade resumem absolutamente tudo o que a gente precisa saber a respeito de organização da administração pública. Então vamos a essas palavrinhas aí, tá certo? Sempre que a gente pensa na organização da administração pública, necessariamente deve vir à nossa mente, né, essas 3 palavrinhas que você está vendo aí na sua tela, né? Centralização, descentralização e desconcentração, né? A gente poderia ainda incluir uma 4ª palavrinha, que é a concentração, que é o oposto da desconcentração, mas como a ideia aqui é dividir o serviço, né? Dividir as atribuições, dividir as competências para que essa atividade seja melhor prestada, né? Eu vou me furtar de falar um pouquinho dessa concentração, mas basta você saber que será o oposto da concentração, tá certo? Da desconcentração. Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar é a respeito dessa descentralização aí, né? Na verdade, dessa centralização. A ideia é o seguinte: a doutrina diz que a atividade administrativa, ela pode ser prestada por mãos próprias. Essa expressãozinha, inclusive, mãos próprias, é bastante cobrada na prova da FCC e significa, basicamente, que a administração pública não carece, né? Não carece de dividir, não carece de distribuir as suas competências, as suas atribuições a terceiros, a outras pessoas que possam também realizar essa atividade. Essas atividades prestadas por essa administração pública se dá de forma direta, por mãos próprias. E, em razão disso, chamarmos essa administração pública também de administração pública direta, né? Bem, compõe essa organização, essa administração pública direta, as unidades federativas, as unidades políticas administrativas, né? Que são elas: a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e, detalhe, os órgãos que compõem essas pessoas político-administrativas, tá? Para a gente aqui na administração centralizada, basta a gente saber que esse Estado, que essa administração pública, ela não delega. Esse Estado, essa administração pública, não transfere a ninguém.
ela mesma realiza esta atividade. Seria exemplo disso, né, a atividade de segurança pública, a atividade de saúde, né? Então, essas atividades tidas como próprias, né, como prestação de serviço própria porque estão lá previstas diretamente no texto constitucional, não carecem ou, na verdade, prescindem, né, desta transferência, desta delegação, tá? O que importa para a gente aqui, em direito administrativo, considerando que essa parte da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, né, essa organização política do Estado, né, está a cargo da matéria de direito constitucional, né, mas para a gente aqui em direito administrativo, basta a gente saber que essa administração pública direta, ela é constituída por órgãos vinculados, né, hierarquicamente, a essa unidade política, União, Estado, Município, Distrito Federal, tá? E que esses órgãos, via de regra, realizam atividades prestacionais próprias, né, e próprias porque estão previstas lá expressamente no texto constitucional, né, e muitas das vezes sendo impossível a sua delegação e por isso prestada por mãos próprias. Geralmente em direito administrativo a gente se prende mais a essa atividade descentralizada da administração pública, né? Inclusive, quando você recorre aos manuais de direito administrativo, você percebe que muito poucos os doutrinadores tratam dessa administração centralizada ou direta. Na verdade, quando falam, elas fazem um comparativo, né? Elas usam, na verdade, como um paradigma entre essa administração direta, né, ou centralizada, e a administração indireta ou descentralizada, né? Então, na verdade, a gente pega essa administração direta para tirar como exemplo, né, daquilo que a gente vai tratar na administração pública propriamente dita, na sua atividade propriamente dita, que se dá por meio desta descentralização. Repare que a gente dividiu a administração pública em 3 aspectos. O primeiro deles, a centralização. Então, a ideia é que o Estado, a administração pública, atraiu para si toda a responsabilidade pela prestação de serviço. Mas lembrem que eu disse que a máxima da administração pública é o princípio da eficiência. É atingir a coletividade, é satisfazer, claro, atingir, sob o ponto da satisfação, né, esses interesses aí da coletividade. Pensando nisso, a administração, a organização da administração resolveu então descentralizar. Algo que estava todo nas mãos de uma pessoa só, de um ente político, seja Estado, seja União, seja município, seja Distrito Federal, agora resolveram então espalhar. Porque quanto mais gente realiza esta atividade, a possibilidade desta atividade ser melhor prestada, de atingir maior número de pessoas, né, vai aumentar. E com isso a satisfação da sociedade aumenta e observando-se aí o princípio da eficiência. Então, pensando nisso, a administração que outrora era centralizada, resolve descentralizar, ou seja, resolve transferir atribuições, resolve transferir competências. Quando essa administração pública resolve descentralizar, ela pode, na verdade, né, a doutrina e a própria legislação permite que essa administração pública descentralize de 2 formas. Uma que se dará por lei, e uma outra forma que se dará por ato ou contrato, certo? Detalhe no seguinte, a administração pública vai poder descentralizar. A ideia da descentralização é distribuir a prestação de serviço e atender melhor a população, ponto. A administração pública, então, vai descentralizar. Descentralizar por lei, num primeiro aspecto, e descentralizar por ato ou contrato. Quando a administração pública descentraliza por lei, a isso a gente dá o nome de outorga. Quando a administração pública descentraliza por ato ou contrato, a esse ato de transferência, né, essa conduta de transferir a uma terceira pessoa, a gente chama de delegação. Tá certo? Bem,
há pontos importantes aí, Porque quando a gente fala em outorga, a outorga é ato jurídico de natureza pública. Então, por essa razão, do outro lado desta transferência, estamos falando de uma administração aqui, ó, centralizada, um ato de outorga, que é lei. Do outro lado desta transferência, teremos pessoas que necessariamente participarão da administração pública, que irão constituir ou fazer parte, né, do conceito geral de administração pública. Então, a gente tem uma administração pública descentralizada, aliás, centralizada, resolveu distribuir essas atribuições e competências de descentralização, uma descentralização que vai se dar por lei. Do outro lado, a gente vai ter que ter pessoas que cumpram um papel administrativo e que participem dessa administração pública. E aí, portanto, o Decreto-Lei 200/67 disse a gente quem seriam essas pessoas que iriam conter, que iriam constituir ali, basicamente, a administração pública, essa que a gente chamou de indireta, né? E aí o decreto instituiu lá para a gente as chamadas autarquias, as chamadas empresas públicas, as sociedades de economia mista, bem como as fundações. Então, essas quatro pessoas constituem efetivamente aquilo que hoje se chama de administração indireta, né? E aí, detalhe, essas pessoas da administração indireta participam justamente desta administração, justamente porque foram constituídas por lei. Elas foram, na verdade, nem constituídas, elas foram instituídas por lei, né? É o nosso princípio aqui da reserva legal que a gente vai ver um pouco mais para frente. Em contrapartida, essa administração pública também descentralizou por ato e contrato, lembrem disso. Acontece que a natureza jurídica de um ato, a natureza jurídica de um contrato é, né, diferentemente do que aconteceu com a outorga, de direito privado. Então a ideia é de que esse Estado vai transferir, mas vai transferir por um ato jurídico de natureza privada. E por essa razão, do outro lado dessa transferência, a gente certamente terá pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, que irão colaborar indiretamente, né, de forma descentralizada, porque indiretamente é a natureza da atividade, né, irão contribuir com essa administração pública centralizada, né, porque houve a descentralização, houve a transferência, e aí você presta atenção, você se liga que essa transferência serve para cumprir eficiência, só com uma eficiência distribuída a pessoas que estão agora fora do conceito, né, de Estado, né, no conceito inicial de Estado, né, e a partir desta transferência passa a constituir essa administração pública. E são essas as pessoas, as permissionárias, as concessionárias, as autorizatárias, tá certo? Bem, a gente ainda tem outras pessoas que constituem essa administração pública, né, lato sensu, que é o que a gente chama de sistema S, ou as pessoas colaboradoras, e também a inclusão, né, das ONGs, das OS, das OCIPs, que a gente vai tratar, tá ok? Então, lembrem disso. E só um detalhe, quando a gente fala, na verdade, nessa descentralização da administração pública, eu disse que a administração indireta seria constituída tão somente pelas autarquias, pelas empresas, pelas sociedades de economia mista e pelas fundações, tá? As autorizatárias, as concessionárias, as permissionárias não são consideradas a administração indireta. Elas são consideradas, por fim, a administração descentralizada. A administração indireta só será aquela que será decorrente de uma transferência legal. Logo, a gente pode dizer e chegar à conclusão que toda a doutrina chega de que toda administração indireta é uma administração descentralizada, mas nem toda administração descentralizada
é uma administração indireta, justamente porque existe a presença dessas permissionárias, dessas autorizatárias, né, dessas concessionárias e ainda dessas pessoas colaboradoras aí com a atividade administrativa, tá certo? Então, mais adiante, a gente tem ainda a chamada desconcentração. Repare que o fundamento de organização da atividade administrativa, muito embora, claro, esse fundamento seja anterior à emenda 1998, a ideia dessa organização da administração pública é justamente a eficiência. Vamos prestar um bom serviço, né? Vamos atingir o maior número de pessoas, vamos efetivamente satisfazer a coletividade por meio da nossa atividade, tá? Então, a gente tinha uma administração centralizada, precisávamos melhorar a atividade administrativa, portanto, dividimos, espalhamos, distribuímos, né? Fomos então a uma administração descentralizada, mas ainda assim, ao que parecia, o serviço público não estava cumprindo ainda o seu papel. A gente tinha que dividir ainda mais essa atividade administrativa. E aí surge a ideia de desconcentração. Essa ideia de desconcentração, ela está diretamente atrelada à ideia de desmembramento. Então, sempre que você observar esse conceito de desconcentração, né, sempre que você vir na prova essa ideia de desconcentração, você necessariamente vai se lembrar do desmembramento de um órgão, do desmembramento de uma pessoa, tá? Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Ultimamente, o Estado, né, ele tem tentado, né, por várias maneiras, abarcar e alcançar o maior número de pessoas por meio da sua atividade. Se a gente for pensar, por exemplo, num poder judiciário, a ideia dos juizados especiais é justamente essa, de desconcentrar, inclusive isso já caiu em prova de FCC, de desconcentrar. Temos o poder judiciário ali constituído, né? Fisicamente ali materializado no Tribunal de Justiça, né? Só que a gente precisa alcançar o maior número de pessoas. Então vamos espalhar o Poder Judiciário pelo Estado de Pernambuco. E aí surge, né, claro, não surge com essa determinação do Tribunal de Justiça, a gente tem a lei específica, 9.099, mas com a máxima de abarcar, né, o maior número de pessoas, espalhando o Poder Judiciário ou órgãos do Poder Judiciário, parte do Poder Judiciário, desmembrando esse Poder Judiciário, né, pelo Estado de Pernambuco para que o cidadão, né, recorresse a esse Poder Judiciário de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, não é? Então, algumas unidades federativas têm alguns postos avançados de atendimento. Aqui em Recife, aqui em Pernambuco, a gente tem o chamado Expresso Cidadão. O Expresso Cidadão nada mais é do que um exemplo de uma desconcentração administrativa. Então, enquanto que muitos deveriam se dirigir a bairros bem distantes, outros saíam do interior para vir até aqui a capital, para adquirir ou para receber determinados serviços da administração pública, hoje, em razão desse Expresso Cidadão, né, não é mais isso preciso, né, não carece mais disso. Por quê? Porque o Estado já distribuiu, o Estado já desconcentrou. Então, onde ele estiver, dobrou a esquina, está lá o Estado, né? Ele entra, tira sua carteira de identidade, sua carteira de motorista, né? Ele licencia o seu veículo, faz as questões ou discute suas questões previdenciárias de forma administrativa, conta de luz, enfim, né? A atividade administrativa passa a ser desconcentrada. A ideia é justamente essa, espalha para que a gente possa atingir o maior número de pessoas, né? Ou satisfazer de uma forma maior e mais eficiente a toda a coletividade.